Fala galera, aqui é o Guedes trazendo mais um vídeo aqui no canal Drive Grill. Hoje eu tô de volta aqui na Lenza Power Chips com o Thiago. Tudo bom? E aí? E a gente vai fazer o que faltou fazer na BMW da Manu, né? Que é instalar o intake, né, cara? O Stage 2 consiste aí no que, né, Thiago? Intake, downpipe, mapa o piggyback, né? E é isso. Aqui a gente fez faltando o intake, né? Porque o intake não tinha chegado ainda. Mas agora já chegou, né? Um intake bem legal aí, com... parece uma perna com trombose. Aí ele tem umas chapinhas aqui pra isolar do calor, borrachinha. É um acabamentozinho legal, cara. Vai ficar bacana, vai fazer um flutterzinho massa. E também deve ganhar aí uns meio cavalo. Tomara, né? Vou colocar o dinamômetro primeiro. E outra coisa também que aconteceu no vídeo, a gente ficou batendo bastante nessa tecla, né, no vídeo do piggyback. Esse carro ele ficou oscilando ali, parece que é a potência, né? 4.000, né? É, a potência. Acima de 4.000 ele ficou oscilando a potência. Ele também vai dar uma verificada e ver o que pode ser que tá causando isso daí, entendeu? A gente vai trazer aí os pontos que ele verificar e falar pra vocês ainda nesse vídeo. Trazer um retorno. Que provavelmente vai ser descoberto, cara, né? Tem que ser. Tem que ser descoberto. É um problema, o carro tá forte, o carro ganhou potência e tal, ele passou de 190 para 240 cavalos de roda, né? Ele é acima de 4.000 ele tá dando umas osciladas, aí depois você bota pra galera ver, ele tá curvando assim. Ele ganhou potência, mas ele ficou oscilando, e você tá andando no carro, você sente ele pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, tá? Isso não tá certo, não tá legal, e enfim. A proprietária pode ser, ali, ó, resolver, tem que ficar bom pra ela. Pode ser que seja por causa do filtro, que não tinha, pode ser que seja, sei lá, por causa do downpipe, a posição da sonda, vários fatores, a gente vai ver tudo, eliminar todos e ver o que pode ser. Vamos ver o que é, pode ser, mas vai dar certo. Então vamos embora. Bom, e já se passaram alguns dias, chegou o dia de buscar teu carro, né? Tá com saudade dele? Tô. Pois é, o Thiago disse que resolveu o problema, bom demais, né? O cara é um MacGyver, velho. A gente vai lá ver o que foi feito, ele vai explicar pra vocês também, né? A gente vai passar o carro no dinamômetro de novo, mostrar a nova potência e enfim, depois a gente ainda vai voltar dando um rolezinho aí, né, os dois. Então vamos nessa, partiu. Bom, já estamos aqui na Lenza Power Chips, o carro amarrado no dinamômetro, devidamente testado, devidamente resolvido o problema, né? O Thiago conseguiu desvendar o mistério aí, né, cara? Demorou um pouco, tá? No vídeo passado aí, né, que a gente fez o remap do carro, remap não, né, botou o piggyback, só o chip de potência. O carro ficou oscilando, a gente tá até com o resultado aqui na tela, né, da puxada que deu, né. Ele vinha liso aqui até 4.500 RPM e depois dava essa oscilada, perdia a potência. A gente achou que não ia sentir na rua, mas acabou dando pra sentir nitidamente, parece que até se intensifica na rua, né, enfim. Tinha ficado estranho, tinha ficado ruim o carro. E assim, coisa besta, mano. Problema besta. Deu trabalho pra descobrir o que era, mas assim, resolveu e o carro tá liso agora, velho. E reforçar a galera o seguinte, cara, não tem vídeo perfeito, né? A gente nunca, assim, o Guetta nunca sai, vamos fazer um projeto, cara, bonitinho do começo ao fim. Dá uns BO, dá alguma coisinha errada ou outra e faz parte, né? A galera gosta de acompanhar quando dá certo, quando dá errado. E outra coisa mais importante é quando você descobre o problema e resolve, e traz o resultado pra galera aí. Pois é. E tipo assim, pra resolver esse problema foi um conjunto de coisas que foram feitas no carro, né, Thiago? A primeira delas é o filtro. Esse carro tava usando o filtro original, né? Que não tava bom, né? Querendo ou não, quando você faz vai mexer na potência do carro ali, a primeira coisa que você faz é o quê? Melhorar a admissão e o escape, né? A gente melhorou o escape e não melhorou o filtro. Acha aquele vídeo que eu tirei o filtro original, batendo na parede, por favor? Ah, não, mas isso aí eu botei um novo lá depois. Você viu que tinha um novo aí depois, né? Não, vi não. Você tirou e pronto. Não, eu tirei foi a caixa. Não, naquele dia eu fui lá e comprei um novo, cara. Não, mas enfim, era o filtro original, ele não... Sim. Ok, resolveu isso, botou o filtro. Não tinha resolvido o problema ainda, o carro ainda estava oscilando, mas o Thiago já observou que ele teve um ganho na alta. Porque o filtro, na hora que o motor tá esguelando ali, é a hora que ele mais exige do filtro, né? E aí o filtro esportivo entrou para poder ganhar uns cavalinhos aí nessa parte, né? O carro ficou melhor de alta, já melhorou, mesmo oscilando. Você faz um log, né? Você pega um log ali você consegue fazer o cálculo de entrada de massa e de ar. Certo. É nítido que a quantidade maior de fluxo de ar para dentro do motor com o intake ali. E o intake é legal, o intake é da hora. Eu vou até mostrar para vocês esse filtro aqui, como é que ficou. Olha que legal. Aqui só para explicar rápido pra galera, vem ele desde o mangote da saída da turbina, utiliza uma trava, um clipe igual o clipe original, então totalmente não corre o risco de soltar.
totalmente plug and play, sobe aqui e aí o que é o interessante pra molecada que tá? Eu chamo molecada, né? Porque a gente, depois dos 35 a gente chama a galera de molecada. Mas enfim, pessoal, é sempre evitar de, por mais que você quer fazer um projeto do seu carro, né? Ah não, vou na loja de escapamento fazer um intake, tente priorizar essa vedação do ar quente para dentro do filtro, porque quanto maior o filtro, né, maior a captação de ar quente, mais fraco o carro fica, por incrível que pareça. Então os carros modernos têm sensor de temperatura e de ar, né, que é o próprio sensor IAT, tem que vedar, ele não pode pegar ar quente. Então, e aqui a gente tem um isolamento, né? Essa chapa metálica que isola o filtro do resto do motor. E também tem uma tampa, que só tá sem aqui por causa que a gente tá no dinamômetro, tá com o capô aberto e tal, e tem um ventilador. Pra mostrar pra galera, né? A gente deixou aberto aqui pra mostrar como é que funciona, como é que é o esquema desse intake. Eu nunca vi, viu, Gueto, esse intake aqui, nenhuma G20. Pois é, o bicho é diferenciado, né? Encontrei ele lá nas profundezas da Deep Web, do AliExpress. Para mais dicas de garimpagem, né? Garimpar os links, ó, pode mandar um comentário pro Gueto aí, que ele acha uns links legais aí. Pois é, no AliExpress tô achando umas coisas bacanas, cara. O negócio é top. Isso aí. E pode crer, melhoramos um pouco com isso aqui. Teve outra coisa que foi mexido também pra melhorar ainda mais o carro, que foi na questão da sonda. Vocês devem ter reparado aí nos vídeos que a luz de injeção do carro tava acesa, né? Isso também atrapalha, né? A injeção tá lendo que tem alguma coisa errada ali, então, tipo assim, o motor acaba não funcionando corretamente. Então foi feito um trabalho nas sondas, foi trocado o prolongador também, né? Na verdade... Não dá pra ver muito bem, deixa eu bater uma galera ver lá a sonda, pra quem não sabe, é um sensor de oxigênio, né, que fica no escapamento do carro, né? Cadê? Sonda pré, e lá atrás, deixa eu eliminar aqui. É isso aí, ó. E lá atrás, lá tem a sonda pós-catalisador, que é aquela sonda ali, ó. Olha lá, agora dá pra galera ver lá, tá vendo? Tá vendo que tem um prolongador? A gente colocou um prolongador ali em L, né? Um prolongador em 90 graus ali pra afastar mais a segunda sonda, né? Pra ela, tipo, ainda pensar que tem um catalisador aí. Basicamente, porque assim, tipo isso. Quando você faz um mapa, como os outros carros que nós fizemos, você consegue calibrar a segunda sonda. Ela não vai acender. Você anula, né? Ela anula porque ela sente falta ali do filtro catalítico ali. E aí já resolveu esse problema da luz de injeção e... Espero que não acenda, tá? E não é uma regra fazendo esse trabalho na sonda também, já resolveu a oscilação também. Que tava oscilando o carro por causa da sonda, cara. Olha que doideira. A sonda pré, ela precisa... Ela tava fazendo uma leitura errada ali e tal, aí ele fez um ajuste nela ali e pá, fechou. Ficou filé. E aí em conjunto ali com a sonda, a gente fez só um ajuste ali no próprio pigback, viu, Gueto? Exatamente. O Gueto passou um feedback pra ele, falou, Thiago, eu sentia que ele na parcial, né, intermediária, né, na faixa intermediária, o carro vinha muito, e aí a injeção brigava. Na hora que baixava o pé, o que estava acontecendo com esse pigback, né? O pigback, eu já expliquei no vídeo passado, mas eu vou explicar rapidamente agora aqui, ele engana o carro falando que ele tá com menos pressão. Sim. Daí o carro pega e fala assim, não, vou mandar mais pressão então. Daí ele manda lá mais de 1 kg de pressão e tal. Só que esse pigback tava fazendo o quê? Tava mandando pressão demais, muito cedo. Então o carro tava dando uma patada, uma porrada, um soco na turbina, um pico de pressão cabuloso. Inclusive ele tava passando dos 42 kg de torque, né? Passando dos 40, né? De terceira marcha, que foi o último gráfico, deu até 43, né? Pois é, ele tava dando 43 kg de torque ali em baixa rotação, né? Tipo 1.500 RPM. E uma observação... Isso pra biela ali, cara, é um soco, né? 44, 45 quilos ali já é o sinal amarelo, né? E uma observação porque cada carro, pessoal, é um carro. Cada carro, você pega assim, 3 BMW 320 E20, cada uma tem uma peculiaridade. E essa da Manu foi vários fatores que ela, tipo assim, tô precisando de uma atenção aqui. Sim. Então a gente ajustou todo o conjunto novo, né, de intake, da parte de som, da parte de pigback, para entender o que o carro precisa. Tanto que você faz o log hoje, o carro tá perfeito. Legal demais. E até porque foi feito um ajuste, tipo assim, tirou um pouco de pressão baixa e aumentou um pouco de alta, né? Intermediária. Então o carro ganhou o quê? O gráfico dele, ele ganhou um gás lá em cima, né? Que era o que estava faltando nesse carro. Que além de oscilar na alta, ele ainda estava ficando fraco. A sensação que eu tiro é que ele dava uma patada muito forte e depois perdia. E agora ele já vai ficar melhor nisso daí, né? E muitas vezes nem sempre aquela pancada de potência ali, de pressão de turbo ajuda. Tanto que aqui já falou para ele, Thiago, na intermediária ela vinha muito forte, tanto que ele abaixou um pouquinho o setup. Mas eu não estava usando no mapa assim, estava usando no mapa mais baixo, com medo de dar algum BO, porque estava estranho, velho. Então a gente ajustou tudo isso. E vários outros fatores. A leitura de sonda também atrapalhou um pouquinho aí. Esse comportamento do carro com o primeiro setup do pigback. Falta fé.
Então é isso, normalizado o carro. Agora a gente vai passar ele no dinamômetro para ver como é que tá o gráfico, né? E comparar, mostrar as diferenças. Em tempo real. Melhorou. Em tempo real, porque é uma diferença que só dá para mostrar no gráfico, né? Tipo, Só porque vai ter uma diferença na baixa, tem uma diferença na média, tem uma diferença na alta. Eu até queria falar para vocês não se atentarem tanto no pico de potência, porque nem sempre isso é importante, né? Tipo, o carro ele dá uma potência ali, às vezes você vê um carro assim, pô, meu carro tem 500 cavalos, tá, mas ele tem 500 cavalos aonde? Justamente. O tempo todo, a 4.000 RPM, só na alta. Dependendo, às vezes, o carro que tem 500 cavalos, toma pau de um carro que tem 300 cavalos, porque esse carro de 300 cavalos tem 300 cavalos o tempo inteiro, entendeu? Justamente. Então, tipo assim, enfim, vamos medir, a gente vai mostrar pra vocês o gráfico, como era, como ficou, o que melhorou, e é isso. Vambora. Bora, pessoal. Mostrando a realidade. A realidade. Vamos nessa. Caraca, velho. Que doido, velho. Caraca, mas ficou um barulho muito doido, hein, velho. Porra, é o Flutter, né, cara? Você ouviu aí o zutututu? Ficou muito doido, velho. Porra. A dúvida é, coloca ou não a tampa, entendeu? Eu acho que não abafa tanto assim, não. Graças a Deus, desceu do carro, ela foi reduzindo as marchas. Sozinha. É. Vamos fazer aquele passo de terceiro, você lembra da curva? Aham. Mostrar pra galera aqui, depois a gente vê o outro de quarta marcha. Vamos ver. Vamos ligar o dente aí. Pode ligar. Bom, e vamos ao resultado. Na verdade, essa passada aqui foi de quinta, não foi de terceira, né? O Thiago tinha visto, ele tinha achado que era de terceira, mas ele foi ver melhor aqui a rotação e tal e descobriu que era de quinta. A gente passou de quinta novamente aí pra ver, né? Quinta, porque na verdade por que a gente mediu de quinta? Se a galera depois relembrar a galera, que era justamente pra gente fazer essa análise dessa oscilada do carro no último vídeo. Sim. Aí eu falei, Gueto, vamos fazer de quinta, porque o carro fica mais linear, gera uma velocidade final maior e a gente observa se realmente corrigiu aquilo que a gente estava querendo que resolvesse, né? É isso que aí. Essa curva de pressionamento aí. E vamos aqui à leitura do gráfico, né? Olha só para vocês terem uma base aqui, a linha azul é a linha do mapa, tipo, anterior, né? Quando o carro tava oscilando, e a linha verde... Ativa aqui o cursor também, isso, que aí você consegue selecionar. Aí, agora sim. E a linha verde é a linha de agora, né? Do carro depois de corrigido, né? No começo, o carro tava dando um picão aqui, cabuloso, ó. Aqui, ó. Uma barrigada, ó, tá vendo? 3,5 de 3.500 giros, ela tava dando um pico muito forte. Nessa parte foi tirado esse pico aí, né? Pra poder ficar mais... Aqui. Poder ficar mais linear, né? Então, tipo assim, ficou um pouco mais fraco aqui, mas ficou pelo menos linear, né? E logo na sequência, ó, a gente já tem ganho de potência aqui, ó. 4,5. De acordo com antes, ó. Tá vendo? Ó? E antes a linha ela dava essas osciladas, agora ela vai retinha, ó. Tá vendo? Tudo certinho. E aqui no final que ficou bom o negócio, né? Veja só. Tem lugar aqui que, tipo, tem 15 cavalos de diferença, né? Ó. Onde tá oscilando bastante. E na alta a gente teve um ganhozinho aqui também, ó. 20 cavalos quase, né? É, na verdade 15, né? Enfim. 1 kg de torque. Que eu vou te falar, isso aqui é justamente por causa do próprio intake. Porque até pra reforçar pra galera que essa primeira aferição já era com o piggyback ativado, o carro já tava com downpipe, só que ele tinha um problema. Uhum. Então a gente não esperávamos que ia vir mais potência, a gente só queria que corrigisse isso aqui e fizesse esse ajuste aqui, onde o Gueto falou, Thiago, ele vinha com uma pancada muito forte nessa faixa de rotação. Acabou 25 cavalos a mais aí, né? Sim. De 235 para 2... Eu chuto ali de intake. 239 aí. Vamos dar um exemplo que não tinha problema de sonda, não tinha nada, o carro tá linear, eu chutaria aqui que vinha uns 15 cavalos dentro aqui. É, né? Nessa alta aqui, né? É verdade. Teve um ganho expressivo aqui. Legal, é isso. Eu fechei tudo. Vamos medir uma de quarta, né? Daquele outro gráfico e tá pronto. É,
Bora ver. Só pra ter uma média aí, né? Vamos nessa. Atrás é meio cabuloso, viu? Bem cabuloso. 238. Mas olha a curva. 40 quilos. Olha a curva. Retinha. A curva tá reta. A curva tá reta. Ó, 2.900. Fizemos essa correção. Ele dava aquele buraco com aqueles os problemas que tinha que resolver. Tá dando 40 quilos em 2.900. Só ouro, velho. Mano, vai gostar. Bom que ficou lisinho. Aí a acelerada fica mais fica mais bonita, Mais né? uniforme. Você acelera o carro, não sente oscilação, top demais. É isso. Olha aí que legal que fica, padrão original. E depois valeria a pena fazer um acabamento aqui, ó. Então a ponta aí é? É, esse aqui me incomoda. Fala com o chinês lá, né, Gueto? Mandar o chinês corrigir isso aí. Esse chinês é cabuloso, velho. Aí o intake tá protegido, o máximo que pode, né? O máximo que dá pra proteger. Uhum. Mas é engraçado, né? Porque fica meio que a entrada dele fica só aqui assim na frente. Tá 12 cavalos o intake lá em cima. Foi mesmo? É um ganho bom, né? Expressivo. Vamos usar o feedback então. A Manu viu o barulho do intake? Viu não, né, Manu? Viu? Eu ouvi, lá de dentro dava pra ouvir. Esse negócio do gás pedal eu não consigo acostumar, Eu gosto velho. do pedal. Deixa eu tirar aqui. Tipo, eu só encosto o pé, ela vai muito, ó. Vou deixar original. Tá, melhor mesmo. Cara, ficou muito doido o barulho do filtro, né? Ficou. Legal, hein? Parou de dar. Não, tava assim, ó. É, você Deu sabe, né? O bom, carro é seu, né? Liso demais, né? Tava ruim. Vai devagar porque o carro tá limpo. Ah, é verdade, Tem uma né? poeira ali e tal. Não precisa nem fazer aquela. Não precisa não? Não. Ah, então tá bom. Mas ficou top, velho. Aí. Tirou aquela. Você escutava escapando Aham. a pressão. Doido demais, velho. Que bom. Deu certo. Desce aí, pega só uma BR ali pra mim. É só pra mim encerrar de vez Tá, vamos lá. o diagnóstico. Eu gostei aqui por causa. Agora você vai bem devagarzinho lá por causa do cimento. Eu volto, é. Então volta, que é Quer que melhor, volte? porque senão vai sujar o carro. Deixa eu voltar então. No, saiu de frente. O foda é isso, do carro automático, você não pode chamar na embreagem, né? Sim. O pneu é muito bom também, né, Mas velho? tudo engraçado que ela ainda dá uma segurada, né? Ah, segura pra caramba, velho. Tá vendo aí, meu bem? Segura pra caramba. Carro vendo. seguro pra você. Carro seguro. É tipo, pô, não sai, ó. Não sai nem a pau. Aí aqui é poeira, Vai né? devagar porque vai sujar o carro. Tá bom. Aí, obrigado. Aqui você pode ir. Sentiu que suavizou aquele picote que tava dando? Sim. Porque ela dava tipo assim, ela enchia a turbina, parece que fazer bem assim, aí depois ia, tá ligado? Era um negócio muito. Agora, E tipo como assim, eu corrigiu vou pisar, aquela... ó. Ela enche e vai embora. Não tem mais aquela oscilação, né? Tipo, porque tinha oscilação em baixa, que era aquele pico, né? E depois tinha em alta. Agora. E eu vou te falar que eu acho que essa oscilada em alta eu acho que era o pior. Porque você sentia muito no pé. Sentia demais. Aham.
tá caladinho também, né? Tipo aqui assim, né, ó. Escutou? Legal fazer do lado dos carros que bate e volta, né? Sabe o que eu lembro, mano? Da 240, ela parecia Scania, né? Aqueles verdade. né? Aqui tá igual agora. Tá mesmo. Ó, essa era abaixo, ó. Esse aqui não tinha, o carro ficava, ó, tá vendo? Aí ele ficava assim, ó. O tempo todo. Não, cara, pode voltar. Tá bom já. Vou levar você pra casa. Não. Gostou, Manu? Gostei, ficou massa. 240 e 40 quilos de roda. 40 cavalinhos. Diz que um carro ele é agradável, né? Ele é agradável e perfeito pra andar no trânsito quando ele tem a partir de 200 cavalos, né? E também, com certeza. Agora, aquele pico de potência, né? Aquilo ali, por isso que a gente corrigiu, porque não é seguro também, sabe, mano? Principalmente pra você, Agora ela dá pau nas rampage RT também. Será? Não. Agora, modo esporte, cara, ela gira até 6, beirando 7 pau, velho. Sem ser manual. Deixar no modo automático, né? Quer que liga o pedal? Não, deixa desligado. É estranho demais, pô. Ele Eu não não gostei não, velho, do gas pedal não, velho. Mas cada um tem um gosto, né? Eu não colocaria de novo num carro. É porque você já gosta da suavidade, né? Você pisar e ele... Eu gosto de sair de boa, assim, ó. Pô, Apesar esse da cara câmera, não assim, vai, vamos lá, ele não vai M3, sair, velho. 510 cavalos, né? O bicho não vai sair, velho. Eu não tô Chevette acreditando não, turbo, velho. Qual que foi a medida do Chevette? Você chegou a medir ele? O Chevette, ele deve estar com uns 300 cavalos agora. Tá, M3 510, Chevette 300, a RAM com 370, É, de roda, né? entendeu? Por isso que ele não quer gás pedal, entendeu, mano? Mas o que tem a ver os carros ser Nada fortes não, é porque... com gas pedal? Eu não entendi. Tipo, é porque assim, eu tô andando de boa aqui, ó. Eu quero pisar um pouco mais, ó, tá vendo? Mas eu não quero que o carro, tipo, pise tudo, entendeu? Aí o que o gas pedal faz? Eu acelero 5%, o bicho manda o motor acelerar 80%, pô. Ele abre mais rápido. Não, ele abre mais do que você pediu. Mas é porque é o seu perfil. Se eu pedir pra abrir 50, eu quero que abra 50, pô, não 100, cara. É exigente, né? Eu sou exigente, pô. Quando faz o coding, tem uma opção que você muda lá pro pedal ficar mais linear, você tá ligado, né, também, né? Aí você nem... Aí eu habilito essa opção, fica melhor. No Golf eu fiz isso. Sim. Ele ficou melhor, porque o carro já vem de fábrica configurado meio que com gas pedal. Sim. Que quando você dá uma carga, um pedal rápido, ele tipo meio que... Ele entende que você quer acelerar um pouco mais do que você realmente queria, entendeu? Mas não é bem assim. Deixa no automático. Viu? Gira pra caralho, né? Modo esporte gira. Pronto, agora, mano, só fazer parte estética agora. Botar umas rodas forjadas. Levinha. Levinha. Que essas rodas aqui é pesada, viu, bicho? Dá pra dar umas cabeçadas pra trás assim, né? Esses caras que depois dos 400 pra frente assim Fica desumilde, né? Fica desumilde. Hoje eu tô falando que o carro tá forte, pô. Prontinho, então vou embora. Liga o controle de tração aqui pra Manuzinha. Liga aí, deixa. Pronto. O pedal tá desligado, e depois você ativa o aplicativo pra ela. Beleza. Eu acho que é ela que vai querer o pedal, você não. Vai nada. E é isso aí, Thiago. Como sempre, obrigado aí, viu? Estamos juntos. Você é fera, Lenza Power Chips aí, muito top, né, cara? Até quando dá errado a parada, eles se empenham Tenta resolver. e tenta resolver. Mesmo não estando ao alcance deles, eles vão atrás pra poder ajudar e tal. E, cara, é isso. Tamo junto. Esse é o espírito, muito top. Segue eles no Instagram, beleza? Dá aquela força, aquela moral. Se quiser fazer um remap no seu carro aí, instalar um pigback, pode vir aqui que esses são E um os gas caras de pedal, tá? confiança. Porque ele não gosta de gas pedal. Não instalem gas pedal, porque não vale a pena. Tô brincando. Cada um instala o que quiser, mano. Eu não gostei e eu sou sincero, eu não vou pegar Ele aqui, fala mesmo. eu não vou falar, eles não me deram de graça o gas pedal, a Torque One, É pô. pago. Foi pago. Eu nem pedi também, né? Mas enfim, o pigback deles é maneiro, mas o gas pedal eu não gostei não. E ele fala mesmo. Mas cumpre o papel dele de ser um gas pedal. Sim. Ele o que tá descrito que ele faz, entendeu? Mas eu não gostei. Tanto que eu desliguei o pedal, tá desligado. É, Mas a deixa Manu aí. deve usar, eu tenho certeza que ela vai usar. Será?
Vamos ver. Instala no seu celular, mano. Até hoje não instalou no celular dela o aplicativo. Ela disse Vou que botar. o mapa que eu deixar tá bom. Tá vendo como confia? Deixar desligado pra você. Tá. Tá? Agora você tá na frente da câmera, você tá falando isso, né? Eu tinha deixado no mapa 3 pra ela, né? Aí ela, você deixa no mapa 3 pra mim, eu quero deixar no 6. Eu falei, não, meu carro tá oscilando, vai dar ruim. Mas agora tá no 6, vai ficar no 6, não vou tirar mais não. Ok. Beleza? 240 cavalos de roda. E de motor tem quanto mesmo? Lembra de qual é esse? 272. Legal. Eu Forte. acho que ela ficou melhor, mais forte, né? Outro motor também, mas mais do que a 120, né? Ficou a 120, era 230 de roda, eu Sim, lembro. ficou mais. Tem 10 cavalos a mais. Tá bom. E mais torque também. Legal, top. Então é isso É aí. isso. Mas essa BM da Manu tá forte, viu, velho? Porque tá dando trabalho pra M3 acompanhar. E aí? Bom? Bom? Carro bonito esse seu, hein? Gostou? Então, presente pra você aqui, ó. Chegou. Comenda. Ah, isso aqui é um Jeep, será? Eu acho que é, hein? Desse tamanho só? É porque ele é 3 partes, né? Ah, ele é montado. Vamos ver. Se for o Lip mesmo, vai ter vídeo aí instalando o Lip. Que era o que tava faltando, né? Pra essa cara boba. Linda demais, cara. Ela no sol é muito bonita, velho. Tá maluco. Esse azul. Começando a gostar mais desse azul do que do Portimão, velho. Pois é. Ele é muito doido, pô. No sol fica muito mais bonito. E de noite parece que é preto. É. Muito legal. Vamos ver as duas juntas. Eu não posso ver enquanto eu tô andando, né? Deixa eu ver parado então. A roda da M3 tá chamando mais atenção, amor. É porque a minha roda é cu de passarinho, né? Tem que botar uma rodona nela também, ó. Ficar top.